Prezados e prezadas, estou eu aqui de novo e hoje eu quero responder a seguinte pergunta para vocês. Por que os democratas e Joe Biden vão levar uma surra na eleição de meio termo, terça-feira, dia 8? Essa é a pergunta que eu quero falar com vocês, eu quero responder a vocês. Né? Eu havia falado no meu último vídeo, que eu já dando uma introdução lá, do qual era a situação atual. Né? O partido de Joe Biden tem maioria no Senado, né? A divisão, na verdade, é 50-50, mas o vice-presidente, né, que é democrata, obviamente, a Kamala Harris, pode votar em casos de empate. Então, no Senado, eles teriam uma técnica maioria de 51-50. Enquanto isso, na Câmara dos Representantes, aqui no Brasil a gente chama de Câmara dos Deputados, os deputados lá presentes formam uma maioria um pouquinho mais confortável para os democratas. É algo na casa de 10, 14 deputados, se eu não me engano. Então ele tem uma pequena vantagem nas duas casas, o que proveu ele com uma certa estabilidade no governo. Mas isso está para acabar. Segundo o agregador de pesquisas 538, o Joe Biden deve perder, ou quase certo, né, 83% de chance de perder a maioria na Câmara dos Representantes. E 54% de perder a maioria no Senado para os republicanos, obviamente. Ou seja, a vitória na Câmara dos Representantes é quase certa. No Senado, nem tanto, tá bem mais acirrada a disputa. Mas mesmo que os democratas saiam à frente, vai ser por uma margem muito pequena, que não seria o suficiente para rever o filibuster. O que é o filibuster? É uma cláusula no Senado que, apesar de que para passar uma lei você precisa de maioria simples, ou seja, de 100 senadores, que é o que existe lá no Senado hoje, você precisaria de 51, o filibuster estende isso a 57. Não para o voto em si, mas para votar. Então, no Senado, primeiro se vota para votar e depois se vota a pauta, de fato. Só que para votar, ou seja, para autorizar a votação da pauta, você precisa de pelo menos 57 deputados. Então, senadores, perdão. Então, precisaria de uma margem muito grande de senadores para conseguir reverter essa questão do filibuster. Antes de continuar com as causas dessa provável derrota dos democratas, é importante realçar um fator endêmico na política americana. As eleições de meio de mandato sempre, desde 1946, com uma exceção, resultaram em derrota, né, no caso, redução do partido do presidente no Congresso, tá bem? Isso aconteceu com todos os presidentes em todos os mandatos, à exceção de um. Bush, em 2002, conseguiu manter a maioria no Congresso, mas por um motivo bem óbvio, na verdade, né? Ele foi um grande herói, né, de certa maneira, com a questão do 11 de setembro. E por causa disso, a popularidade dele, disparou, chegou a bater 90%. Então ele conseguiu ampliar a vantagem dele ali no Congresso. Mas tirando o Bush, que também foi só em 2002, na outra ele perdeu, então tirando essa eleição de 2002, todas as outras, desde 1946, desde que Roosevelt morreu, lá depois da Segunda Guerra Mundial, o partido governante, né, o partido que governava a Casa Branca, perdeu a maioria ou teve uma redução no seu quadro de membros do Congresso. Isso é comum. Então não é algo que aflige apenas o Biden, é importante realçar isso. Afetou todos esses presidentes no passado. Vamos começar com um cenário externo, só para a gente poder entender como isso afeta os Estados Unidos diretamente, o Joe Biden na sua popularidade, e como isso vai afetar também fatores internos que também prejudicam Biden nessa eleição de meio de mandato, né? Prejudicam Biden e os democratas. O primeiro e óbvio motivo internacional e externo que tem prejudicado os Estados Unidos é a questão da guerra na Ucrânia. Né? Apesar dos Estados Unidos ter uma postura razoavelmente forte, estar ajudando, o povo de maneira geral tem aprovado a gestão Biden no que tange a guerra na Ucrânia, né? A reação à guerra na Ucrânia, muitos americanos veem com ressentimento em maus olhos o fato dessa guerra ter acontecido. Muitos americanos acreditam que o governo de Joe Biden deveria ter feito muito mais para evitar essa guerra de ter acontecido. Então, isso é um ponto relevante que o povo americano vê com maus olhos a postura do Biden em relação ao que antecedeu a guerra na Ucrânia. Um desses pontos foi que em 2021, abril de 2021, ele retirou as sanções sobre a empresa que gerenciava o gasoduto Nord Stream 2, que é o gasoduto que liga a Alemanha à Rússia, né? Foi um gasoduto que, na verdade, nunca chegou a funcionar de fato, mas estava em construção e ia aumentar ainda mais a dependência da Alemanha e do continente europeu do gás russo.
Então, provavelmente, o impacto geopolítico da situação da guerra na Ucrânia afetar ainda mais os europeus, ainda mais indiretamente os Estados Unidos também. Então, ele retirou essas sanções, ou seja, incentivou o governo russo a progressivamente crescer seus investimentos em exportação de gás para o continente europeu. Isso foi uma postura do Biden, aliviando uma sanção do governo Trump, e aí isso voltou contra ele. Né, isso voltou contra ele porque muitos críticos levantaram isso. Pô, agora o cara se coloca como grande opositor do gás russo, mas lá atrás estava liberando, né, estava retirando sanções contra as empresas russas de gás. Outro ponto importante também do fracasso de Biden na gestão internacional é a retirada das tropas do Afeganistão. Todo mundo se lembra, no início do ano passado, o fracasso que foi a retirada das pessoas lá do Afeganistão, dos membros das embaixadas, dos consulados, o corpo diplomático americano e também os militares, vários civis tentando se pendurando em aviões, em rodas de avião. Eu me lembro que um que chegou até fazer uma viagem inteira dentro do compartimento ali, que não é pressurizado, da roda do avião, e sobreviveu para contar a história e conseguiu de fato sair do Afeganistão. Enfim, um detalhe, mas infelizmente essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão foi um completo fracasso. A gente lembra porque o Pentágono e o Departamento de Defesa falaram que demoraria pelo menos 6 meses para que o Talibã conseguisse chegar a Cabul. O Talibã reduziu esse prazo para 6 dias e o exército americano entrou em choque porque o Talibã começou a angariar muitos apoios nas comunidades agrícolas, né, no interior, e quando chegou na capital já tinha massas e massas de pessoas, massas e massas de aliados, de apoiadores. Então, isso ficou muito feio para o Joe Biden, ficou muito feio para os Estados Unidos. Essa corrida desesperada para tirar as pessoas de lá. Outro fator muito ruim externo que afetou o governo de Joe Biden, com certeza, foi uma das maiores crises migratórias da história. O grande problema é que o governo do Joe Biden e os democratas parecem ignorar o fato de que demonstrar empatia com o imigrante não afeta apenas os imigrantes que votam, que é o grande interesse deles, né? Eles demonstram simpatia, amizade, empatia com esses imigrantes, mas esses imigrantes, eles votam. O problema é que o governo Joe Biden esquece que isso chega aos ouvidos e aos olhos de pessoas em toda a América Central e, quiçá, um pouco da América Latina. Essa maior crise migratória da história foi uma grande esperança dessas pessoas saindo de seus países com altíssimo índice de violência, sem perspectiva de vida nenhuma, muitas delas sem educação também, indo para os Estados Unidos tentando uma vida nova, com essa retórica do Joe Biden que os imigrantes devem ser bem-vindos. Ele fala isso para os imigrantes que já estão lá, que não vão ser deportados, que já estão nos Estados Unidos e principalmente os que votam, e não para todos os imigrantes do país. Esse é um ponto importante a se levar, e nem todos os imigrantes americanos latinos ignoram isso. Na Flórida, os imigrantes latinos votam muito mais com os republicanos do que os imigrantes mexicanos e da América Central, ali do Texas e do Novo México. Isso porque na Flórida, a maior parte dos imigrantes é de origem cubana. Então são pessoas que saíram fugindo de um regime de esquerda, têm trauma por causa disso e se opõem a regimes de esquerda e a qualquer tipo de abrandamento da relação entre Estados Unidos e Cuba, como o Obama tentou praticar. Além dos problemas externos, os problemas internos que assolam o governo Joe Biden são muito importantes e devem ser levados em consideração. Primeiro, inflação, consequência de 3 principais fatores. O primeiro, pacote de estímulo da economia. Foram quase 2 trilhões de dólares injetados diretamente na economia americana. Isso é muito dinheiro, é muito capital circulando. Eu já expliquei como a inflação funciona aqui no outro vídeo. E isso aumenta muito a inflação. O CPI americano chegou a 8,2% ao ano, se eu não me engano, no último resultado. Isso é maior que a inflação brasileira. Maior do que a inflação brasileira. Isso praticamente não acontece na história americana, tem uma inflação pior que o Brasil, e tem. Nos últimos 12 meses, a inflação americana é pior do que a inflação brasileira. Então, assim, isso é muito ruim para o governo Joe Biden, porque corrói o poder de compra da população. Eu estava falando de 3 fatores. Então, o primeiro é o pacote de auxílio. O segundo fator é, claro, a crise energética oriunda principalmente da guerra da Ucrânia. Não é só por causa disso.
os preços de combustível fóssil, preços de preços de petróleo, preços de outras commodities atrelados ao setor de energia já vinham subindo com o aumento de consumo pós-Covid. Conforme a pandemia foi sendo superada, né, o consumo de energia aumentou. Então, já estava ficando mais caro. Com a guerra na Ucrânia, aí, a perder de vista, o preço do gás disparou. Ele tinha em média 10 a 15 euros, o custo era de 10 a 15 euros, e agora chegou a bater, há um mês e meio atrás, 300 euros. 300 euros o preço do gás na Europa. Assim como o preço da gasolina, depois do pé na bunda, principalmente agora, mais recente, que a Arábia Saudita deu ao governo Biden, deixando que o preço do petróleo continuasse a subir. Deu uma aliviada agora, mas a pressão se manteve pela maior parte desse ano. O terceiro tópico, é claro, o Fed. O Fed colocou os juros muito baixos, o intervalo era de 0 a 0,25. Esse nível de juros extremamente baixo fomentou maior investimento, maior obtenção de empréstimos, maior circulação de capital, mas qual o problema e a consequência disso? Mais inflação. Então esses são os três principais fatores que geram hoje essa inflação descontrolada que o Fed está se matando para conseguir controlar. Para você que não sabe o que é Fed, é o Federal Reserve, também tem o mesmo vídeo no canal aqui explicando o que é o Fed, que é o Banco Central Americano. As últimas duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui, que eu vejo como problemáticas, né, durante o governo Biden, são a proposta de unir o país, que fracassou completamente. O governo Joe Biden chegou ao poder com essa ideia de que vamos pacificar, não existem dois Estados Unidos, e não pacificou nada, o país continua dividido, a polarização só aumenta e a democracia americana cada vez mais corroída. Então, a polarização cada vez maior, mais extremismo, e essa ideia de unir o país não funcionou. E o último ponto, mas com certeza não menos importante, é o aumento exponencial da violência nos Estados Unidos, principalmente em grandes metrópoles. O governo Joe Biden vem passando por uma sequência de críticas quanto a isso, né? Ele não é culpado de tudo, então a gente tem que também fazer meia-culpa. O Partido Democrata pode até ser culpado da maior parte, mas o Joe Biden em si é culpado da menor parte, provavelmente. A Califórnia aprovou recentemente, não aprovou uma legislação, né? Na verdade lá a situação é um pouco diferente, mas eu vou simplificar aqui só para ficar rápido, que lá agora a promotoria, o que é equivalente ao Ministério Público aqui do Brasil, reconhece que pegar coisas, subtrair bens em lojas ou de pessoas até $950 sem emprego de violência, até $950, não configura um crime de furto, mas uma contravenção, o que impede a prisão. Então muitas pessoas entram nas lojas da Califórnia, pegam TVs, pegam computadores, saem andando e saem impunes, porque é apenas uma contravenção penal. Claro, elas podem ser punidas, mas como uma contravenção, tem muita gente que vai lá, pega a TV e volta para o Brasil. Ou vai para casa dele e paga uma multa ridícula, porque isso acontece. Infelizmente estava acontecendo em massa, ainda está. Se não me engano, a legislação ainda não foi revogada, esse entendimento dos promotores ainda não foi alterado na Califórnia. E qual é a consequência fática e direta disso? A gente sabe que a Câmara dos Deputados americanas, né, a Câmara dos Representantes, investiga hoje o Trump, no Comitê de 6 de janeiro, que investiga possíveis crimes e envolvimento do ex-presidente Donald Trump na invasão do Capitólio e dos seus apoiadores que invadiram o Capitólio. A investigação corre e, de fato, trouxe certos danos à reputação do Trump, mas ainda não tão significativos a ponto de retirar ele totalmente da corrida presidencial. E com essa derrota na Câmara dos Representantes, a tendência é que essa investigação seja anulada ou paralisada e eles alterem o foco para o filho do Joe Biden, que começou a ser investigado poucos dias após a eleição, né, após a derrota do Trump. O promotor de Delaware começou a investigar laços de corrupção e envolvimento do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, com relações à Ucrânia, enfim, uma rede de corrupção que aparentemente ele é suspeito de estar envolvido. Não há nada comprovado ainda, mas o curioso é o que eu disse, relembrar que os promotores de Delaware decidiram iniciar a investigação 2 ou 3 dias após o Joe Biden ter ganho. Ou seja, eles protelaram investigar o filho do Joe Biden porque
acreditava e com certeza que isso poderia e deveria impactar a situação do Joe Biden na campanha presidencial. Lembrando que Delaware é um estado democrata e seus promotores são democratas, não se esqueçam disso. Então, assim, essa eu acho que é a principal consequência da derrota, a principal imediata que vai impactar na eleição de 2024 presidencial. O outro problema é, claro, travamento total da pauta de Biden. A pauta do Biden vai ser totalmente travada se os republicanos tiverem só uma das duas casas, a pauta trava. O Joe Biden não consegue aprovar nada significativo e vai ser aí 2 anos de presidente fantoche até a eleição de 2024. E o que isso significa? Fortalecimento do Trump. A gente vai ter o Joe Biden com um mandato onde ele não vai ter cumprido praticamente nada do que ele prometeu. Um Joe Biden que no mandato dele existe uma chance significativa das cotas raciais acabarem nos Estados Unidos, ações afirmativas dos Estados Unidos acabarem, poder ser na Suprema Corte. Um mandato em que também poder ser na Suprema Corte, o aborto já não é um direito constitucional nos Estados Unidos, ele não é proibido, mas os estados têm a liberdade para legislar e muitos já criminalizaram o aborto nos Estados Unidos. Então, o que acontece para 2024 é que Trump deve voltar com tudo e com muitas chances de vitória, com muita chance de ter um bom resultado, o que vai trazer muita dor de cabeça não só para os democratas nos Estados Unidos ou para o Joe Biden, mas também, cumpre ressaltar, dor de cabeça para aliados europeus. Não esqueçamos como era a relação de Trump e dos europeus durante seu mandato. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, valeu!